Hello everyone! Olá para todos! Essa é mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias da terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 1, unidade 2. Para vocês se situarem, esse material consta aí na plataforma de vocês. Vocês devem ter acesso a ele aí em formato PDF ou em algum outro formato digital. O tema dessa unidade é Art. Olha aí que imagem maravilhosa tirada do material de vocês e uma pergunta muito legal. What's art? O que é arte? Na concepção de vocês, pensem um pouquinho em língua portuguesa. O que você entende como arte? What's art? Agora vamos passar esse conceito para a língua inglesa. Vem comigo aqui explorar um pouco dessas imagens. Na opinião de vocês, this is art? Isso é arte? Olhem com bastante atenção. This is art. And this, e isto? Tem uma diferença bem grande entre as primeiras imagens e essa, não é verdade? Porque o conceito de arte ele é uma coisa muito ampla, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Então, nós vamos trabalhar o nosso vocabulário aí. What exactly is art? Então, nós temos uma definição aí. The definition of art is elusive. Vocabulário aqui, ele tem muitas palavras cognatas ou palavras parecidas com a língua portuguesa. Dica da professora, sempre que você for fazer a leitura de um texto como esse que está aqui na tela, comece buscando as palavras que você reconhece com facilidade. Atenção aí na telinha. Por exemplo, definition, parece muito com a palavra definição. Art, nós reconhecemos como arte. Difficult, difícil. Então, the definition of art is elusive. A definição de arte é fluida. It's difficult, é difícil. To come up with a single definition. Então, informação básica, é difícil, uma única definição. That will include forms of art. Observe que eu vou sempre passando uma linha embaixo das palavras que parecem com o português. Então, só com as palavras parecidas com o português, eu sei que é difícil definir, incluindo todas as formas de arte. Então, eu posso dizer, já no comecinho desse texto, que definir arte é difícil, porque existem várias formas diferentes, e vocês viram aí pelas imagens que eu coloquei para vocês. Vamos voltar lá nas imagens? Olha aí. Nós temos 3 tipos de arte muito diferentes. Nós temos uma arte que a gente encontra aí nas ruas, que é o grafite. Na sequência, nós temos uma arte mais estilizada, mais consagrada por meio da escultura. E depois nós temos uma arte totalmente diferentona, que se você olhasse isso, por exemplo, no supermercado, não diria que é arte, que é uma gôndola vendendo um produto específico. Mas dentro de um museu de arte, a gente pode chamar essa mesma coisa de arte por ter um propósito diferente. Então, a definição de arte, ela é muito difícil, depende muito do local onde o material é apresentado, da intencionalidade do artista. Então, o nosso texto, ele está dizendo exatamente isso. In general terms, ou seja, em termos gerais, art is a visual object consciously create thought and expression of skill or imaginarium. Ou seja, em termos gerais, a arte ela é visual e ela consiste em criações ou habilidades que mexem com a nossa imaginação. Olha só, então eu consigo pegar as ideias principais do texto por meio das palavras cognatas. Então, uma coisa muito importante, pegou um texto, ao invés de se desesperar, meu Deus, como que eu vou entender isso aqui? Procure as palavras que você reconhece.
Primeiro, as que se parecem com o português. Nosso material sempre vai ter muitas palavras cognatas, como nós vimos aqui. Um exercício muito bom na primeira leitura é vocês circulando ou sublinhando todas as palavrinhas que se parecem com o português. Olha aí quantas nós temos. Só aqui, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palavras. Definição, difícil, incluir, formas gerais, termos, objeto visual, criação, expressão, imaginação. Essas palavras já têm a ideia principal do texto. A gente já começa a pegar uma definição de arte mesmo sem traduzir o texto todo. Essa é uma dica para quando vocês estiverem lendo o material de vocês aí. Continuando aí, o nosso material ele vai trazer várias imagens de diferentes artistas. Eu não estou trazendo na mesma ordem que aparece aí no material de vocês. Eu selecionei alguns trechos específicos para a gente comentar. Outra dica: faça a leitura do material com um dicionário do seu lado, ajuda bastante. Pode ser aquele dicionário mais simplesinho que você conseguir, aquele Michaelis, Oxford, que com certeza tem aí na biblioteca da escola. Então vamos lá. Essa imagem ela é bastante conhecida. E nós temos um texto logo abaixo dela. The purpose of art is washing the dust of daily life of your souls. Então, o objetivo da arte é levar o pó da vida cotidiana de nossas almas. Quem disse isso foi esse artista super consagrado, Pablo Picasso. Alguém já ouviu falar dele? É um dos artistas mais conhecidos do século passado. Eu falo século passado, século XX, tá pertinho aí da gente. E ele vai dizer essa frase como uma definição pessoal de arte. Vocês concordam com ela? Vamos dar uma olhada aí no vocabulário utilizado. Esse grande artista vai dizer the purpose, que seria a proposta ou o objetivo. Ah, tem duas formas de traduzir? Tem. A tradução ela não precisa ser exata ou literal. Nós temos um tipo de tradução que é a tradução por aproximação ou por sentido. Você não traduz o texto palavra por palavra, você traduz a ideia principal. Então, purpose eu posso traduzir como proposta ou objetivo. As duas traduções, elas estão em harmonia com a ideia principal do texto, que é a proposta ou objetivo da arte is washing, é lavar ou estar lavando, the dust, dust é o pó, of daily life, da vida cotidiana, of our souls, das nossas almas. Nessa pequena frase, muito poética, ele diz que a proposta, a função da arte é principalmente tirar a gente do cotidiano e transportar a gente para uma epifania, para um sentimento superior quando a gente está admirando uma arte. E o Pablo Picasso ele foi um artista muito famoso por suas artes não convencionais. Você pode ver que as formas dele não são formas perfeitas. Ele inaugurou um estilo de arte chamado cubismo, em que ele distorcia as imagens para provocar reflexões quando a gente observasse os quadros dele. Da mesma forma que a nossa aula aqui propõe uma reflexão sobre o nosso vocabulário e a conexão entre a arte e a língua inglesa. Quando a gente aprende uma outra língua, a gente está fazendo esse mesmo exercício do Pablo Picasso, de refletir sobre alguma coisa e sair do nosso cotidiano. Temos aí mais uma frase. Our art is but imitation of nature. Toda arte é apenas imitação da natureza. Isso também está no material de vocês. Como eu disse, essas citações não estão na mesma ordem que aparecem no material, até porque o material de vocês é muito extenso, não dá para eu falar para ele de slide por slide do que aparece aí. Então, eu separei as informações mais importantes que vão ajudar vocês,
tanto com o conteúdo quanto com o significado. Atenção aí, Sêneca foi um filósofo muito famoso da Roma Antiga. Olha só, ele viveu entre 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo. All art is but imitation of nature. All significa todo ou toda. Então, toda arte is but imitation of nature. Outra coisa muito legal dessa frase, a palavra but. But, vocês já devem ter ouvido por aí, que normalmente a gente traduz essa palavra como mas, que ela é uma adversativa. E normalmente sim, normalmente quando eu vejo essa palavrinha eu já penso mas, só que nesse caso em específico, o but, ele dá o sentido de apenas, de unicamente. Então nessa frase, but imitation vai significar apenas imitação. Imitação do quê? Nature, natureza, palavrinha parecidíssima com o português. Observem que nós temos definições muito diferentes de pessoas de eras muito diferentes. O Sêneca, muito mais antigo do que o Pablo Picasso, filósofo da Roma Antiga, entendia a arte como imitation of nature, imitação da natureza. Enquanto que o Pablo Picasso já coloca a arte como algo que tira a gente da vida cotidiana e eleva a nossa alma para reflexão. Different forms of art. Art is a type of communication that has been with humanity since the beginning. Frase muito legal. Como que a gente vai ler uma frase dessa? Novamente, peguem as palavras que se parecem com o português na primeira leitura. Elas te ajudam a entender o tema principal. Art, type, communication, humanity. Então, só nessas palavrinhas aqui eu já sei que está falando de arte, de uma forma de comunicação e que é relativo à humanidade. Então, a arte está na comunicação da humanidade since the beginning, desde o início. At time of the caves. Time, tempo, caves, cavernas. Desde o tempo das cavernas, human beings communicated through it. Então, desde a época das cavernas, a humanidade usa a arte para se comunicar. Basta se lembrar das pinturas rupestres, aquelas pinturas em cavernas que ninguém sabe exatamente quem que fez, de tão antigas que são, e que ajudam a contar a história da evolução do ser humano. Então, desde que a gente se entende por ser humano, desde que nós começamos a ter um pensamento consciente, a arte está presente nas nossas diversas culturas. E currently, ou seja, atualmente, there are many types of art. Atualmente existem muitos tipos de arte. Music, dance, painting, sculpture, theater. Olha só quantas formas de arte. Vamos traduzir cada uma delas aqui comigo. Music, música. Dance, dança. Painting é pintura. Sculpture, escultura. Theater, teatro ou encenação. Literature, literatura. Cinema, a palavra nem muda, a gente pegou emprestada do inglês. Photography, fotografia. Comic books, que são histórias e quadrinhos. Electronic games. Sim, jogos eletrônicos também são uma forma de arte. Pensa o trabalho que tem um artista para criar um cenário, uma paisagem de floresta. Os jogos, eles envolvem muito desenvolvimento de arte, especialmente de artes plásticas e artes virtuais, que é uma nova forma aí de arte que depende muito das ferramentas eletrônicas, da internet. Então, nós temos grandes artistas hoje que trabalham em
Electronic Games. Inclusive tem um super famoso que saiu ano passado da China, contando a história do Rei Macaco, que surpreendeu o mundo inteiro pela qualidade artística dos cenários, dos personagens. Não subestimem a arte, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Está na música que a gente cantarola na hora que está tomando banho, está nas novelas que a gente assiste. A arte está nos jogos eletrônicos e muito antes dos jogos eletrônicos, nos jogos de cartas. As primeiras cartas que o pessoal utilizou para fazer jogos, elas também são expressões artísticas. Olha aí que coisa incrível. Digital art, que eu comentei com vocês, and Eve, tapestry, jewelry, e várias outras, tapeçaria, joalheria. Se você vê um colar muito bonito, muitas vezes tem um ourives ali por trás, um artista que criou aquele design, aquele desenho. Então a arte ela está envolvida em tudo. Se vocês pensarem bem, até no desenvolvimento dos carros a gente encontra a arte. Porque você tem que ter o formato certo, a aerodinâmica, a cor, para chamar a atenção do comprador. Art at all, arte é tudo, está em todas as instâncias da nossa vida. Music. Music is present in our daily lives. A música está presente em nossas vidas diárias. Coisas que eu destaco nessa parte aqui do texto. Our significa nossas. Nossas daily lives, vidas diárias. From the movement we are born. Desde o momento em que nós nascemos. From the lullabies that hummed to us, to dancing rhythms and we heard at party, for example. Olha aí os termos que eu destaquei. A música ela está presente desde as cantigas de ninar, que são os lullabies, hummed us, que estão sempre junto da gente. Nos ritmos de dança, quem nunca foi dançar numa festa, um forró, um sertanejo, um rastapé? Então, a música, ela está presente nas nossas interações sociais. E as festas são só um exemplo, porque não é só na festa que nós encontramos música. Temos música nas nossas expressões religiosas, nas festas religiosas, quermesses. Nós temos música nos shows de televisão que a gente assiste. Então, está muito presente no nosso dia a dia. Painting. We can define painting as a technique of depositing colored pigments. Nós definimos a pintura como técnica que deposita pigmentos coloridos, which cannot be paste, liquid or powder. Nós temos tinta em pasta, tinta líquida e até mesmo tinta em pó. Olha aí a variedade de formas de pintar. E eu acrescento mais, com o desenvolvimento tecnológico, hoje a gente consegue fazer pinturas sem tintas, só utilizando as ferramentas digitais. A cor ela já está lá nas telas dos tablets, dos celulares. Então, on a surface, a gente aplica os pigmentos coloridos em uma superfície. Generating figurative or abstract images, gerando figuras da natureza, que é o figurative, são gerando figuras lá daquela perspectiva do Sêneca, que são imitation of nature, isso são as figures, or abstract images, ou imagens abstratas, que são aquela arte mais abstrata, que você não tem muita certeza da forma. Sculpture, essa é muito fácil da gente perceber. Sculpture is understood significa entendida, as the art of modeling. É conhecido como a arte de modelar, or wearing raw materials, ou trabalhar com materiais específicos, such marble,
wood, ice, sand ou stone. A escultura ela trabalha com materiais duros, como o mármore, que é o exemplo dessa imagem que nós estamos vendo aqui. Wood é madeira, ice, gelo, sand, nós podemos fazer esculturas de areia. Quem nunca ouviu falar das esculturas da praia de Copacabana, que todo ano aparecem na televisão? Então, nós temos aí várias formas aí de arte. Temos a literature, que é a literatura, que é a arte em palavras. Writing, the tool used express oneself. Utiliza-se a escrita para expressar a si mesmo. Nós temos várias formas de literatura, algumas muito importantes representando fontes históricas e trazendo conhecimento de sociedades que já se foram. Temos grandes exemplos disso, como a Ilíada, a Odisseia, que são clássicos da literatura, são ficção, mas ao mesmo tempo ajuda a gente a entender sociedades que já não existem mais, como a sociedade grega antiga, aquilo que eles acreditavam, os valores que eles tinham. Olha aí a importância da arte. A nossa aula vai acabando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto no nosso próximo vídeo continuando esse assunto, ok? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo. See you!